O tema da nossa conversa vai ser essa aí, né? É um sistema familiar, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse sistema familiar e uma pergunta, né? Uma pergunta importante, porque é um olhar que nós vamos precisar periodicamente fazer, né? Um olhar para dentro, um olhar para as nossas famílias, e a pergunta é: e a família como vai? Essa base, esse trabalho foi desenvolvido numa proposta de seminário, com mais tempo, com mais abordagem, com participação de jovens, participação dos pais, participação numa interação com eles, e a gente procurou enfocar muito a relação, né? A relação entre pais e filhos. Nesse recorte que a gente vai fazer, nós vamos procurar focar a questão do sistema familiar, né? Entender família como um sistema. E essa abordagem foi extraída de um livro publicado já há algum tempo pelo Dr. Alberto Almeida, que ele é um psicólogo, né? Transpessoal, médico, homeopata, e faz palestras diversas pelo Brasil, e lançou esse livro, né? Pais e Filhos. E mostrou, num dos capítulos que eu estou trazendo para vocês, para a nossa reflexão, essa questão do sistema. Pouca gente para pensar que as famílias, quando entram em crise, é porque o seu sistema, né, os seus subsistemas, houve uma ruptura, houve um problema nas relações. Então, para que a família realmente esteja bem, ele defende isso no capítulo. É preciso que os subsistemas também estejam funcionando harmonicamente. E que subsistemas são esses? Como é que a gente pode harmonizar esses subsistemas? É possível fazer isso? Então, essa é a nossa proposta para os 30 minutos que nós teremos para fazer uma reflexão com vocês, né? Para deixar um momento, um recorte da grandiosidade que é esse tema. Nós também trouxemos à guisa de introdução 10 aspectos que são importantes que nós consideremos, porque são contribuições do Espiritismo a respeito da temática da família. Então, eu enumerei aqui 10 pontos para que a gente possa refletir, né, e introduzir o nosso tema. Tá? O primeiro deles: você, eu, estamos na família que precisamos estar. Primeiro ponto. Você, eu, todos nós estamos na família que precisamos estar. Essa é uma informação da doutrina. Não vamos imaginar que nascemos na família errada, que alguma coisa aconteceu lá por cima, que a gente caiu, né, Renato? Caiu na família errada. Não. Todos nós estamos na família que devemos estar. Primeiro ponto. Segundo, há um olhar de transcendência que explica o porquê de estarmos onde estamos. Com a ideia da pluralidade das existências que o Espiritismo nos traz, a reencarnação, a pré-existência da alma, a gente vai entender que não é por acaso que eu estou reunido, no meu caso, com Kátia e com meus 3 filhos. Na minha família atual. Na minha família original, meu pai e minha mãe, meus 10 irmãos. Tudo isso foi construído, foi organizado, foi planejado para que esse momento desse reencontro se desse. Então, é uma informação importante para a gente refletir. Há um olhar de transcendência que explica por que estamos onde estamos. Por que eu não nasci na casa de fulano, que é tão feliz, o jardim dela é tão bonito, a casa dela é tão organizada? Por que eu não nasci na casa de Eva, que é tão equilibrada, com os filhos, com a filha, né? Cheio de gatos, né? Por que eu não nasci lá? Por que eu nasci aqui, onde tem tanta gente complicada na minha vida? Meu Deus, Aí começa. Então, isso tem explicações. Não é um acaso biológico que une pai e mãe por um acidente genético, na mesma linha de pensamento.
Não é o acaso que nos une. 4. Há escolhas que nós combinamos. Olha bem, há escolhas que nós combinamos antes da nossa reencarnação. Escolhemos por necessidades evolutivas, por ajustes, por questões que só o passado, né, só numa compreensão mais ampla da vida vai permitir a gente entender por quê. O 5. Nós não somos folhas ao sabor dos ventos. Não somos folhas. Que de certa forma, a folha... O que é que acontece com a folha? Que, né, ela é solta. Mas, numa metáfora, nós somos pássaros que fazemos movimentos voluntários e conscientes. Uma folha circula. Um pássaro tem um objetivo. Então, nós temos um objetivo a desenvolver aqui na Terra com aquelas pessoas que nós estamos vivendo. Nós não somos folhas que fomos colocados, somos pássaros que temos um objetivo a ser atingido. A melhor família não é aquela que tem posses, que tem status, que tem todas as condições materiais ideais. Podemos até reencarnar nelas, sem problemas. Mas sabe qual é a melhor família? A família ideal para a gente é aquela que precisamos estar para dar o melhor de nós e também receber daqueles que compõem o grupo familiar. Essa é a melhor família. É aquela que nós podemos aprender e podemos ensinar. Podemos contribuir, olhar diferentemente para aquele irmão que é tão complicado, aquele pai que é tão difícil, aquela esposa que é tão cheia de problemas. Mas é ali que eu preciso estar, para ajudar e também para ser ajudado. Porque na relação, nessa relação interpessoal, nós vamos desenvolvendo capacidades, vamos desenvolvendo saberes, vamos desenvolvendo possibilidades que só exatamente naquela prova a gente é possível desenvolver. A paciência, por exemplo, o perdão. Como é que a gente vai desenvolver o perdão se a gente não convive com pessoas que pensam diferente da gente, que agem diferente, né, que nos provocam? Como é que a gente vai testar a paciência, os valores, a inteligência emocional, o desenvolvimento emocional, que hoje está em pauta, né, em todas as reflexões mais profundas? A gente chegou no patamar que hoje não adianta só a gente ter inteligência, um QI elevado. É necessário hoje a gente desenvolver inteligências outras no campo emocional, no campo espiritual. Um psicólogo americano chamado Howard Gardner trouxe a teoria das inteligências múltiplas e mostra, né, nessa teoria, que as pessoas mais bem-sucedidas não são aquelas que têm um QI lá no céu, não. São aquelas pessoas que sabem trabalhar bem suas emoções, seus conflitos, sabem se relacionar nas situações mais adversas. Então, é exatamente uma das funções que hoje eu percebo nas famílias, que é um educandário, primeiro, das nossas almas, das nossas vidas, é porque exatamente é na família que vai se forjando o desenvolvimento emocional. Se a gente não desenvolve isso na família, se a gente não tem esse espaço laboratorial de desenvolvimento, que é exatamente um grande laboratório, e a família também é um grande teatro. É um grande teatro porque é exatamente onde lá iremos no proscênio, né, no palco, iremos nos exercitar no protagonismo das nossas vidas. É a partir dele que a gente vai exercitar todos esses valores que precisamos ter para desenvolver o homem de bem. O que é o homem de bem que a gente tanto espera na sociedade, tanto a gente fala, que tanto o Evangelho nos proclama? É aquele que é justo, é aquele que é bom, é aquele que é amoroso, que tem simpatia, que tem empatia. E onde é que a gente vai desenvolver isso, primeiramente?
Qual é a resposta que a gente pode dar? Será que é na escola? Será que é na universidade que a gente vai desenvolver isso? Olha o olhar que o Espiritismo passa para a gente. É exatamente o lar, o ninho, onde vai se forjar esse homem para voar para a sociedade. É exatamente nele que a gente vai precisar investir para que a nossa família esteja bem. E todos nós aprendemos. Pais, mães, filhos, todas essas relações vão se fortalecendo no sentido de crescimento. Então, nesse aspecto, nesse preâmbulo, nós vamos buscar essas referências, né, esses enfoques, que a gente vai falar um pouco sobre aspectos da teoria, que é importante, tudo isso que a gente falou são aspectos teóricos, mas é a prática da família no dia a dia que nós vamos crescendo. Então, a gente tem o Livro dos Espíritos, né, a nossa base fundamental de todo espírita, né, ler o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é exatamente aquele livro que foi presenteado para a humanidade para que nós possamos ter harmonia, né? Todas as semanas a gente tem aquele momento com o Cristo na nossa vida. Pergunto para vocês, só para saber estatisticamente, para eu tomar um copo d'água, quem é que faz o Evangelho no lar semanalmente? Nossa, 99%. Se eu perguntar de novo, vai ser 100, viu? Vai bem próximo disso. Maravilha, gente. Né, e essa prática, quem instituiu foi o próprio Cristo na casa de Pedro. Né, o primeiro evangelho foi estabelecido pelo próprio Cristo, mostrando que é exatamente na família onde a gente deve investir. Não são nas igrejas, não são nos templos apenas. São apoios, são importantes. Mas onde é a base? É a família. O Cristo tem que estar exatamente nas relações familiares. É lá onde vai se forjar esse homem, essa sociedade melhor. Não existe sociedade harmônica, equilibrada, justa, solidária, empática, fraterna, solidária, se na família existe um outro mundo, né? Uma outra referência. Então, a gente precisa, efetivamente, melhorar essas relações. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 775, Allan Kardec indaga, né, o que seria da sociedade se houvesse o relaxamento dos laços de família. Olha que pergunta. Vamos relaxar, vamos? Vamos lá, vamos fazer como é que se chama no carnaval, né? Ninguém é de ninguém, vamos fazer aquela festa, né? O que seria para a sociedade? Aí Allan Kardec pergunta isso, né? Preocupado, ele que era um professor, educador, né, da nossa praia, preocupado com essa questão da educação, ele, juntamente com outros tantos, Pestalozzi, Rousseau e vários pensadores franceses, que sempre imaginou que exatamente a humanização da educação partiria de todos esses aspectos, da integralização de todos os setores, de todos os aspectos. Então, o que seria para a sociedade se houvesse um relaxamento? Vamos lá, agora não tem mais família, vai ser tudo, como diz no carnaval, né? Ninguém é de ninguém. Banda voou. Então, a resposta, uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, o egoísmo, que já tem um nível bem acentuado na sociedade, iria chegar a níveis insuportáveis, né? Se já a família já visa trabalhar essas questões, e aí eu me lembrei de alguns momentos do meu casamento, né? Que eu adorava, principalmente, adoro ainda, né? Mas quando chegou o primeiro filho, a primeira filha, né, foi Larissa, cadê eu dormir mais, né? Porque a mãe não aguentava ficar o tempo todo. Aí, Marco, acorda, fica aqui um pouquinho com ela para eu descansar. Então, a gente já vai trabalhando naturalmente o processo, né? Que a gente não vai ficar pensando só na gente, né? Já vai pensar no filho, no outro. Isso é reduz o nosso egoísmo, né? Aquela questão do primeiro eu, não quero nem saber. Então, não dá.
lavar prato, né? Quem lavou prato aqui? Acho que muita gente teve filhos aqui, né? Lavou prato, né? Lavou fralda, né? Vamos participar também aqui também, né, Basto? Não sei se Basto lavou prato lá, hein, Helena? Botou ele para lavar? Então, botou para... Não é? Na prática, não é isso? Então, sem isso, cada um por si, Deus por todos nós, não dá certo. Então, é exatamente a família que vai trabalhar os valores espirituais. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, diz o seguinte, que a família consanguínea, essa que nós estamos nos referindo, entre os homens, pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos. Ou seja, a nossa família é o nosso reflexo. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Emmanuel trabalha nessa perspectiva. Ou seja, aquilo que não foi tão bem construído, volta. Aquilo que foi muito bem construído também volta. Então, qual é a diferença, às vezes, das famílias que dão certo, são funcionais, que a gente vai falar daqui a pouco, das famílias que não são funcionais? É porque os valores foram trabalhados, as afinidades. E aí vem outra compreensão do Espiritismo que diz que há duas espécies de famílias. As famílias pelos laços corporais, laços consanguíneos, e as famílias pelos laços espirituais. Qual é o objetivo da família pelos laços consanguíneos? É fortalecer as famílias pelo laço espiritual. Se a gente não tem afinidade com a família, pretende-se, objetiva-se, criar os laços espirituais. Né? Esse é o grande sentido. Então, quando a gente cria, né, nessas relações positividades, algo importante nas relações, isso permanece e volta nos próximos encontros, nos próximos capítulos da família. Mas também os desacertos, os desconcertos, os problemas também retornam. Também Emmanuel diz, assim que em toda criança entregue à vossa guarda é vaso vivo. Aí já vem a questão do filho que chega para a gente tomar conta, a família que recebe o filho. E Emmanuel chama de vaso vivo, né? É um vaso vivo, que tem experiências, que tem um passado, né? Que tem emoções, que tem toda uma complexidade que chega-nos para o processo de educação e de reeducação. E diz, arrecada-nos a imagem da experiência diária, competindo-nos, pois, o dever de traçar-lhe noções de justiça e trabalho, fraternidade, ordem, habituando desde cedo à disciplina e ao exercício do bem, com a força de nossas demonstrações, sem, contudo, furtar-lhe o clima de otimismo e de esperança. Esse é o compromisso que as famílias têm, que os pais têm em relação à educação dos filhos, que é exatamente aquilo que nós já colocamos preliminarmente, né? É na família que se forja o homem e a mulher, o homem de bem. Mas vamos falar um pouquinho sobre sistema. Ora, a gente é natural que a gente perceba a família também como um sistema, porque o próprio corpo humano tem muitos sistemas dentro da gente. Né? Alguém poderia lembrar de um sistema que existe dentro da gente? Sistema respiratório, sistema digestivo, circulatório, né? Nós somos um sistema. E por que não a família ser encarada também como um sistema? Né? Então, a gente vai perceber essa questão. É o sistema familiar. E aí, o Alberto, ele classifica algumas questões aqui para a gente conversar um pouquinho. Primeiro, que existem nesse sistema os sistemas que são saudáveis. Quais são esses? São onde as relações, né, são ricas em emoção e cumplicidade. Essas são as famílias saudáveis. As relações, existem afetos, existem companheirismo, um
colaborando com o crescimento do outro, uma afinidade, né, de todos, para que todos saiam da experiência do sistema ricos. Essa é a ideal, é a família saudável, onde existe tudo isso. Ele fala que também são funcionais as famílias que obedecem à hierarquia em funções e regras claras. Ou seja, existe no sistema os subsistemas onde o conjugal se relaciona entre eles, que é a instância importantíssima, né, na relação, né, o sistema conjugal. Depois tem o parental e depois tem o fraternal entre os filhos. Então, cada um desses funcionando corretamente, com hierarquia muito claras, a gente vê uma família chamada funcional. Agora, quando existe uma disfuncionalidade, a gente não sabe mais na família quem é a figura do pai e a figura da mãe, a figura da autoridade. Então, caminhando certa vez, o Rossando Euclidem cita nesse livro aqui, num dos seus livros, né, tem muitos livros do Rossando, mas eu gosto muito desse aqui, Escolho Ser Feliz. Ele fala que, às vezes, acontece que observa companheiros, amigos dele, família, né, levam um filho para um shopping, uma situação bem corriqueira. E o filho é quem comanda o processo. Resolve, dá um escândalo, a família, o pai e a mãe não têm controle sobre isso, e quem manda, quem conduz os pais são os filhos. Então, nessa situação, a gente vê que já existe uma disfuncionalidade, um retraimento do processo de autoridade na relação. Então, isso é um exemplo, né, de que existe uma disfuncionalidade na família. Ninguém sabe quem é que manda, se a autoridade fica comprometida. Então, é importante a gente perceber na nossa família se o aspecto autoridade está bem claro. A função de que é pai, mãe é mãe, filho é filho. Por mais amigo que eu seja do meu filho, da minha filha, eu não posso deixar essa função. Não posso transformar essa relação numa relação de amigos. O meu melhor amigo é meu filho, eu sou amigo do meu filho. Aí ninguém sabe mais como é que é essa relação. Eu posso ser o melhor amigo do meu filho, mas eu sou pai do meu filho. Isso a gente não pode deixar de ser. Ele fala a enferma. Como é que o sistema está enfermo? É quando existem relações conflituosas, competição, e aí vem todos os aspectos negativos de uma relação. Então, as famílias desestruturam, se tornam enfermas, quando não existem mais relações amistosas. E a disfuncionalidade é natural, que haja o desequilíbrio entre os subsistemas. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses subsistemas. Qual é o primeiro subsistema? É o subsistema conjugal. Homem e mulher. Aqui é um recorte, né, deixando bem claro. Existem outras possibilidades de família, mas aqui a gente está fazendo um recorte de uma família, né, entre um homem e uma mulher, com todo o respeito que existem as outras possibilidades. Aqui é um recorte, como eu falei. Não é um seminário que a gente poderia falar, mas digamos que esse recorte eu estou contemplando o homem e a mulher como um sistema conjugal. Aí o Rossando tem uma fala aqui bem interessante. Como é que esse sistema anda bem? Como é que esse sistema pode dizer que está funcional, está legal? Ele fala aqui, só conseguimos ter um casamento feliz, prestem atenção, e sem fantasias, quando aceitamos nossas imperfeições e não ficamos olhando para a imperfeição do outro. Então, existem casamentos perfeitos? Para eu tomar uma aguinha? Existe casamento perfeito, gente? Eu perguntei. Aí estão achando... Não existe casamento perfeito porque nós somos perfeitos? Não. Temos nós nossas imperfeições. E aí precisamos compreender que essas imperfeições precisam
está sob o controle, né, do respeito. Precisamos também exercitar algo fundamental que Jesus recomenda, né, nas relações. Quantas vezes perdoarei o meu irmão quando houver pecado contra ti? Vocês lembram dessa pergunta de Pedro, do apóstolo Pedro? Quantas vezes perdoarei minha esposa quando tiver me chateado, meu esposo? Quantas vezes deverei perdoar? Foi assim, não foi que ele perguntou? Foi. Vamos dizer assim, né, Renato? Quantas vezes perdoarei minha esposa quando houver me chateado, tiver pegado no meu pé, né? Ou meu esposo? Quantas vezes? 70 vezes 7 vezes. Olha que é um ensinamento para as relações conjugais. Efetivamente, existem casos em que não é possível mais, né? Então tem casos e mais casos. Mas para a possibilidade da gente viver conjugalmente correto, nós precisamos entender que eu não sou perfeito, minha esposa não é perfeita, e eu preciso me relacionar bem com isso, perdoando, né? Tendo a compreensão, compreendendo-a e compreendendo-o também. O segundo sistema, ou subsistema, é quando nós decidimos ter um filho. Aí entra o subsistema de sermos pai e termos pai e mãe. É o subsistema parental. A partir daí, eu assumo uma nova postura no sistema familiar. Agora eu não sou mais o homem e a mulher, vou ser o pai ou a mãe. E tendo os filhos, o terceiro subsistema é o sistema fraternal, que é a relação entre os filhos, né? Essa relação é extremamente importante. E esses pontilhados que eu coloquei aqui é para saber que as linhas demarcatórias ideais, as fronteiras nítidas de cada sistema, para estar bem funcional, é preciso a gente perceber essas nítidas fronteiras. O que é conjugal, o que é parental, e o que é do sistema fraternal também deve ser respeitado. Foi assim que o Alberto Almeida estabeleceu a sua teoria, digamos assim, para conversar um pouquinho conosco em relação a isso. Como o tempo já está passando, eu vou contar só aqui algum exemplo para a gente entender como é que um sistema pode entrar em crise e quando ele é funcional, tá bom? Então, ele conta aqui uma história para a gente fechar, para a gente não se delongar muito. Mas vejam bem esse caso aqui. Ele conta no livro. O pai se acomodara no carro segurando o volante, aguardando sua filha e sua esposa. A filha chega primeiro e logo assume o lugar do carona ao lado do pai. Em seguida, a mãe, ao se aproximar, observa que a filha está como copiloto no seu lugar. Imediatamente lhe diz de forma doce, porém firme. Aconteceu já alguma vez isso com vocês, né? Já aconteceu isso, né? Sentado, aí chega o filho, senta no lugar, né, da esposa. O filho assume esse lugar. A esposa, né, com muita propriedade, diz o seguinte: doce, porém firme. Minha filha, sente-se atrás. Mãe, por que não posso ir na frente? Porque o lugar ao lado do seu pai é meu. Olha a relação de funcionalidade aí, né? O lugar ao lado do seu pai é meu. É importante ter essa postura. A filha, resmungando, vai saindo do lugar, olhando súplice para o pai, enquanto este acompanha silenciosamente a cena, como um homem embaraçado, momentaneamente disputado por duas mulheres, né? O pai. Então a esposa, que já conhecia a triangulação amorosa do passado longínquo, arremata com sabedoria. Esse caso particular, ela já conhecia que o pai e a filha já foram ligados em outras existências. Já existia uma afinidade até maior, né? Porque essa questão da afinidade também é algo importante que se perceba, que naturalmente existe essa afinidade
Mas na função agora de família é importante que os papéis sejam muito bem definidos. E a esposa compreendia isso e disse: minha filha, nessa encarnação a esposa sou eu. Nessa encarnação a esposa sou eu. Então ele conta esses e outros casos no livro para mostrar como as posturas, né, bem equilibradas, bem postadas, servirão para que a nossa família ela se encontre realmente funcional, saudável. Se não tivermos um olhar carinhoso, só com esse exemplo aqui, se a mãe não tivesse essa postura, se não tivesse já a correção, nós teríamos já demonstrado na família uma disfuncionalidade e uma enfermidade nas relações. É importante a gente olhar esses detalhes. E, para a gente fechar, eu gostaria, né, de trazer uma canção, uma música, para que a gente possa, nesse momento, usar de um fator fundamental na relação saudável, que é a afetividade, o amor. Que a gente volte para casa hoje pensando que o sistema em que eu vivo depende de mim ser funcional, ser saudável. Depende muito das minhas posturas, depende muito da minha amorosidade. E eu trouxe aqui uma música, eu gostaria até de... Sim, André, daria para ligar, que eu vou fechar aqui a minha reflexão, a nossa reflexão, cantando uma canção que eu acredito que vocês conhecem, tá? Deixa eu só tirar. Essa aqui vocês sabem cantar, acho que vocês já ouviram. Pronto, vamos ouvir agora a voz de vocês dizendo, pensando na família de vocês, tá? Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente. Eu sei que vou te amar. Em cada... A letra faltou. Cada gesto meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou sofrer a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar, que essa ausência me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, à espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Que a gente possa levar essa canção, né, para a nossa vida, né, para a nossa família. E agora vamos cantar o Laços de Família, né, para a gente fechar. Quantas pessoas sofrem por não ter ninguém do seu lado? Quantos casais se perdem no vazio por estarem separados e deixam-se levar nos desatinos e sentem falta do amor. Olham para si e veem que estão sofrendo, não sabem como suportar a dor. Bom é você abraçar
seus familiares no aconchego amigo. Bom é você chegar no lar contente, do sorriso fazer um abrigo. Ame sua família, mesmo que nela exista alguém que lhe magoou. Aproveite o momento de esclarecimento, no futuro se colhe o que semeou. É hora de apertar os laços da família com amor, ligando todos felizes na mesma união, no pulsar de um só coração. É hora de apertar os laços com amor, ligando todos felizes na mesma união, no pulsar de um só coração. Obrigado. Obrigado, gente.